Olá, meus irmãos, meu povo de Deus, e aos ouvintes da rádio Amém, 98.9 de Lucas do Rio Verde. Saudação a todos, no nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. Qual que é o número desse, Adi? 745 é o número deste programa ao vivo. 745. O tema de hoje é uma palavra a filhos, aos pais, aos empregados e aos patrões. Nós vamos para um hino com o irmão Cosme tocando e a irmã Marisa cantando. Um hino muito gostoso de ouvir quando se trata de cristão querendo ser melhor cristão. Vamos lá. Quero Deus ser um cristão de coração, de Graça e paz os sejam multiplicadas.
Irmãos, vamos explorar um pouquinho a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Paulo inicia assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo. Tem filhos que não querem, obedecer aos seus pais. Alguns chegam até a dizer assim: porque o Senhor me pôs no mundo? Para estes, eles deveriam agradecer porque estão vivos. Então, está aí a primeira palavra para você que é filho. Tá? Essa palavra é de mal agradecido. Agora, por que a Bíblia diz? Porque isto é justo. Quem assiste o Reino Animal, principalmente ali na África, os recém-nascidos ali do Reino Animal, eles quando nascem, eles ficam em pé, logo em seguida, mamam um pouquinho, já estão prontos para viver os desafios que tem cada dia. É uma guerra. Inclusive, já nascem uma camuflagem. Basta eles deitarem no terreno, já são ensinados. É um instinto animal quando algo perigoso se aproxima. Agora, o ser humano é o mais indefeso quando nasce. É o mais indefeso. Ele precisa dos cuidados da mãe, principalmente, é a que mais fica com a criança, praticamente 24 horas. E é fralda suja. É noite que a mãe passa sem dormir. Criança com febre, criança doente. E aos cuidados maternos, principalmente, aquela criança vai desenvolvendo, vai crescendo. Aí quando chega lá, uma idadezinha assim, já começa a ficar de nariz empinado. Quem manda em mim sou eu, você não me manda em mim. E assim vai. Só que ela só chegou naquela idade porque tinha uma mãe. Mesmo aqueles que são adotados. Às vezes, quando fica sabendo que é adotados, eles ficam rebeldes. Rebeldes com aqueles que o adotaram. Ora, você tem que saber o seguinte: se alguém adotou você, você tem que dar glória a Deus. Graças a Deus. Porque às vezes
sabendo que é adotado, despreza quem cuidou e vai atrás de quem te abandonou. Nós não incitamos o ódio para que a pessoa abandonada odeie quem lhe abandonou. De jeito nenhum. Aliás, te abandonou, mas você nasceu, você existe. E Deus pôs alguém no teu caminho para te amparar caso não aconteça isso, ou você seria criado num orfanato, que mesmo assim deveremos agradecer, porque estamos vivos, né? Então, não tem ódio. Mas tem gente que despreza quem cuidou dele, vai atrás de alguém que abandonou ele. E pai é quem cuida, pai é quem cria, pai é quem educa. Tá? Então você que teve um flagelo no meio do caminho, quando você nasceu, ou depois de grandinho, e tem alguém te amparando, tem alguém te ensinando, tem alguém cuidando de você, não se ache um desprivilegiado. Se considere alguém que tem o favor de Deus. Tá? Considere alguém privilegiado. Alguém que mesmo acontecendo tantas calamidades, Deus ainda estendeu a mão, você tem um lar, você tem alguém que cuida de você, e mesmo assim, que não é pai biológico, você deve obediência. É justo. Baixa o narizinho. É justo. Agora, o primeiro verso, ele vai para filhos que moram dentro de casa ainda. O segundo verso, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, vai para todos. Vai para quem está em casa ainda, comendo, bebendo na custa dos pais, e até para os casados. Honra teu pai, dê crédito a teu pai e tua mãe. E, na verdade, esse honra teu pai e tua mãe, no dicionário, ele foge muito. Foge muito. Nós temos que olhar pelo prisma da Bíblia, dirigido pelo Espírito Santo. Honrar pai e mãe, ao meu ver, é ampará-los quando eles têm necessidade. É um item. Ampará-los quando eles têm necessidade. Por exemplo, quando idosos, eles te criou quando você era criança, nenenzinho, vocês sabem que a idade faz dos pais criança também. Eles ficam teimosinhos, você tem que ter paciência, verdade? Eles ficam mais doentes, a idade, e muitas vezes eles têm uma vida longeva e cada vez que vão vivendo, os problemas vão aumentando. Então, às vezes, eles param de andar,
Em muitos casos, eles quebram perna, braço, e precisa dos cuidados dos filhos. Nós temos no campo exemplo de famílias que revezava cuidando do pai, cuidando da mãe. Todos os filhos abraçaram a causa e havia um revezamento. Já por outro lado, tem pessoas, tem pais e mães que têm vários filhos e acaba caindo tudo nas costas de um só. Agora, eles cuidaram de você com carinho, com esmero. Agora chegou a vez de você cuidar dele. Você vai deixar tudo para sua irmã, para o seu irmão? Agora, isso acontece muito por aí. Agora, o que eu acho muito grave é quando isso acontece no meio dos cristãos. Vão na igreja, dizem que amam a Deus, temem a Deus, chegam até a dizer que são eleitos e vão para o céu, mas despreza os pais em suas necessidades. Ora, eu sei para que céu você vai. Só se for para o céu da boca da onça. Porque para aquele céu só entra quem tem o amor divino. Tá? O amor divino constrange quem o tem a ser bondoso, tá? Caridoso. Agora, um detalhe importante. Honrar o pai e a mãe não é ficar todo dia visitando o pai e mãe. Haja visto que em Efésios 5, 31, diz assim: deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá a uma mulher, ou a sua mulher. Então, o marido ali, o filho, ele tem que ser habilidoso. Porque tem maridos que saem do serviço e a mulher fica esperando. Onde você foi depois do serviço? Eu fui na casa da minha mãe. Eu vi meu pai e minha mãe. Vive agarrado aos pais e à mãe, ao pai e à mãe, e acaba esquecendo da família que ele formou. Vejam bem, a tua família não é mais você, teu pai, teus irmãos. A tua família é você, a sua esposa e filhos quando tem. Então você tem que priorizar a sua família. Hoje nós temos telefone. Você pode ligar até todo dia. Uma ligação curta. Boa noite, mãe. Tá tudo bem com a mãe? Boa noite, pai. Tá tudo bem com o senhor? Tá, filho, tudo bem? Bença, pai, bença, mãe. Costume bom, né? Que já não tem mais. Lá da cama, os filhos gritavam: bença, mãe! Bença, pai!
Lembrando, Coríntios 15:33, que as más conversações destrói os bons costumes. Então, o filho casado tem que ficar socado na casa do pai, na casa da mãe. E a mãe tem que entender isso. Mas a mãe fica fazendo de vítima. O filho não gosta mais da mamãe, não passa mais em casa. E fica dando a cutucadinha no filho. Ora, você criou filho para ele casar e ir para sua casa. Você acaba prejudicando o casamento do seu filho. Filho, depois do trabalho, é a tua casa. Não é a casa do teu irmão, não é a casa do teu colega de trabalho, não é a casa do teu pai, da tua mãe, é a tua casa. Tem hora para visitar o amigo, o irmão, o seu pai, tudo tem o seu momento. Mas, lembrando, você está casado, tá? Se para você casar é uma cruz, tudo bem. Para mim nunca foi. Não é. É uma bênção. E quando você era solteiro, você tinha... Lembra do papel de quem faz filme, novela? Ele chama-se script. Então, há o script para quem é solteiro. A Bíblia ensina isso. E há um script para quem é casado. Você casou. Então, dá para honrar pai e mãe depois de casado, sem comprometer a sua família. Agora, você, marido, você fica sabendo que a sua mulher tem pais e vão ficar velhos. Você, irmã, você fica sabendo que o seu marido tem pais, vai ficar velho. Vai chegar o tempo deles não conseguirem se cuidar. Aí é onde nós temos que reconhecer e viver com isso. Claro, você não vai viver eternamente, porque quando eles estão assim, eles mesmos sabem que tem pouco tempo de vida. Por isso que ficam mais sensíveis, mais manhosãos. Eles querem carinho. Eles têm pouco tempo de vida e eles sabem disso. Então é o momento do cônjuge reconhecer isso, principalmente se nós somos cristãos. Você está entendendo? Principalmente se nós somos cristãos. Agora, por detrás do que eu estou falando, tem bênçãos. Deus sabendo que nós deveríamos fazer isso. Ninguém escapa disso. Ele é tão bondoso que ele nos fez promessa. Paulo disse, é o primeiro mandamento com promessa. Você é recompensado quando você honra nesses moldes que eu estou escrevendo, pai e mãe. Ouça, para que te vá bem, e eu abro um parênteses, para que te vá bem espiritualmente, para que te vá bem financeiramente, para que te vá bem conjugalmente, para que te vá bem profissionalmente, para que você vá bem. Você está me entendendo? E mais, é um argumento que você pode levar a Deus reivindicando uma cura. Tá? Porque aqui em Isaías capítulo
43, versículo 26, ouça aqui, ó. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Lembra do rei que recebeu mais 15 anos? Ele apresentou razões a Deus. Então, quando você estiver doente e você honrou pai e mãe, você pode reivindicar uma cura. Dizendo, Senhor, eu tenho uma promessa que o Senhor deixou para mim. Tenho muitas outras falhas, mas essa da promessa, o Senhor sabe que eu honrei. E o Senhor prometeu, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas talvez alguém que me ouve agora, pastor, então estou enrolado, porque eu fui muito rebelde. Eu rebelei contra meu pai, minha mãe. Eu não aceitava essa mensagem. Fui chato. Eu pergunto agora, o que você é hoje? Eu me batizei, pedi perdão para eles. Hoje eu faço conforme a palavra. Irmão, sabe onde estão os antigos erros? Lê Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que perdoo as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados eu não me lembro. Leia Miqueias 7, 19. E tornar-se-á apiedar-se de nós e subjugará o nosso pecado e os lançará nas profundezas do mar. Então, esse pecado que você cometeu não existe mais. O que existe agora é uma representação perfeita. O Cordeiro de Deus que te representa lá no trono da intercessão. E aos olhos de Deus, a tua alma é mais alva do que a neve. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Portanto, faça o que você pode hoje pelos seus pais, mãe, não comprometendo o casamento. Agora, quando eles ficam bem velhinhos, né? Não tem jeito. Ô norinha brava, não tem jeito não. Genro, não tem jeito. Se é da parte dela, os dois têm que cuidar. Se é da parte dele, os dois têm que cuidar. E se tem vários irmãos, tudo bem. Não vai cobrar isso de quem não é crente, de quem não é cristão. Ainda que tem gente que não é e dá exemplo para quem é. Né? Mas como cristão, você deve fazer a tua parte. Vamos para outra coisa. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui está uma coisa meia melindrosa. Hoje, os pais não obedecem a Deus no tocante à palavra. Eles retiraram a disciplina, a vara, que pode ser literal ou não. Depende
daquilo que o pai acha melhor e que vai funcionar. Agora, nesse caso, mesmo que o filho se ire, é problema dele. Né? O lar tem que ter disciplina. E o pai que ama, ele disciplina os seus filhos. Aos Hebreus 12, a partir do verso 5. Você vai ler: vós filhos, né? Não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Agora, há pais que eles provocam a ira dos filhos e às vezes o filho nem se manifesta, até de respeito. Tá? E às vezes ele sofre e desabafa com o outro. Eu vou citar um item. Pais que não têm vida vivida. Não são exemplos para os filhos e quer corrigir os filhos. Apesar de que para os filhos eu digo, mesmo que seu pai não seja exemplo, ouça ele. Ouça, mesmo que não seja exemplo. Por quê? Exemplo ou não, nós sabemos o que é correto. Tá? Mas os filhos ficam irados, por quê? O pai não quer que o filho fume, mas ele está com o cigarro na boca. O pai não quer que o filho beba, mas ele está com a bebida no copo. Né? O pai exige que o filho, no caso de cristão, obedeça os sermões do pastor. O pai em casa não obedece. Então o pai, ele fica sem força moral. E o pai sem força moral pode prejudicar a formação do filho. Porque, gente, há filhos que saem de um lar todo turbulento e eles se dão bem na vida. São fortes. Há filhos que vivem num lar turbulento e não conseguem se desenvolver. Vão para as drogas, para o crime. Você sabe que no mundo há líderes e liderados. Sempre uma rodinha de amigos tem um líder. Tem uns liderados. Eu me lembro que uma certa vez eu fui nadar num riozinho chamado Baguaçu, em Araçatuba. Eu tinha vários amigos. E descemos para lá. Descemos lá com os amigos. E naquele tempo, permitam dizer, eu lembro que a polícia militar, o carro era vermelho e preto. Era aquelas veraneio. Nós, na gíria naquele tempo, a molecada, chamava de barca. Mas eu não sabia disso. E aí, fomos nadar, como sempre. E aqueles meus amigos já estavam envolvidos com droga. Naquele tempo era maconha. E aí, eles me deram uma caixinha de fósforo. E eu não sabia. Não tinha só fósforo lá dentro. Era uma de fósforo cheia de maconha.
E eles falaram assim para mim, olha só, a culpa ia cair em mim se a polícia chegasse. Me deram para mim dizendo assim, se a barca pingar aí, dispensa. Eu nunca tinha ouvido aquilo e fiquei pensando, que barca? Pingar, dispensar. Fiquei aéreo. Mais tarde, cadê a caixinha de fósforo? Fizeram um cigarro chamado baseado e foram fumando um por um. Quando chegou em mim, eu não vou fumar. E o que me guardou disso foi que quando criança eu fui na igreja. Eu não vou fumar isso não. Vai fumar. Eu não vou fumar. Vai fumar. Não vou fumar. E eu fiz igual uma cobra, que ela não tem veneno, e ela mascara assim uma bravisa para quem quer predar ela fugir. E eu falei assim, creio que seja por Deus, não tem homem aqui que me faça fumar isso. Pus medo neles, mas não fumei. Mas os liderados, tá? Então, se você, pai, não lidera seu filho, um bandido vai liderar ele. E graças a Deus, quando eu fui contar para os pais do meu amigo, ele já tinha levado uma coça, uma surra, porque havia se metido com droga. Então, pais sem força moral, tá? Tem filhos que sobrevivem, tem filhos que são prejudicados no lar. Você está entendendo? Psicologicamente. Se torna bandido e etc. E você pode até culpar eles, né? Mas não. Tem gente forte psicologicamente e tem gente fraco. Não é que ele quer ser fraco, ele é fraco. Outra coisa, pais que têm preferência para os filhos. Eu sei que tem filho que dá mais trabalho e o pai foca nele. Mas tem pais que têm 2, 3 filhos bons e ele escolhe um para elogiar e os outros ele despreza. Ora, faça secretamente então, não faça na frente dos outros. Aquilo é um pingo d'água contínuo na cabeça dos filhos que são desprezados. E elogia um e não o outro na frente dele no meio do povo. O filho fica revoltado. Então, além do pai dar exemplo, porque como cristão, o nosso exemplo é Cristo. E Jesus se ensinou e deu exemplo. São João 13:15. Eu vos dei o exemplo. Pais, tem que dar exemplos. Então não tenha filho com preferência. Se esforça nisso, homem. Irmã, mulher. E normalmente o querido é o primeiro, né? E o último, porque é a rapia do tacho. O do meio se ferra. Do meio é desprezado. O primeiro porque é o primogênito. O último porque é o caçula. E o do meio se ferra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ser balizados nas coisas. Tá? Vamos ser balizados. Agora, rapidinho. Servos, vós servos, obedecei aos vossos senhores na segunda carne.
com temor e tremor, com sinceridade do coração, como a Jesus Cristo. Claro, hoje não tem mais servos, tem clandestinamente, ainda tem escravidão ainda no mundo. Mas nós podemos traduzir isso aqui para empregados. Empregados. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então veja, você está trabalhando naquele lugar, você aceitou aquele salário. Embora pode ser injusto, mas você aceitou. Então você tem que mostrar ali dentro que você é um cristão. Não é quando o patrão está perto, você pega a enxada. Um exemplo. O patrão sai, você joga a enxada. Só trabalha na vista dele. Não. Você ali tem que ser luz do mundo, sal da terra e dar exemplo. Você está entendendo? Um cristão, ele é trabalhador, ele é honesto. Então ali naquela empresa, ele é uma luz. Uma luz. Agora, os patrões também, que eu não aconselho patrão crente dar emprego para crente, desde que você faça como um amigo meu fez. Ele tinha uma autoescola, contratou um irmão para trabalhar com ele, e o irmão ficava só falando de Deus, falando de Deus. Ele disse, calma aí, aqui você é empregado, não mistura as coisas, tá? Aqui eu sou patrão, você é empregado. Se assim suceder, nós vamos longe. E esse irmão tornou-se pastor, vendeu a propriedade dele, a autoescola, e o irmão continuou lá trabalhando. É difícil dar emprego para cristão, porque eles acham que eles não devem cumprir com a responsabilidade. Tem que ser tratado como irmãozinho da igreja. Não, ali você é empregado. E ele é patrão. E aos patrões também, que é cristão, mesmo com empregado que não seja, você deve ser conforme a Bíblia. Olha só, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sendo justo para com eles. Um patrão cristão é justo para com os seus funcionários, porque ele também é luz ali, ele é sal da terra ali. Então a Bíblia Sagrada, ela nos ensina em tudo, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105, e ela dá entendimento quando você a ouve. Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Nós vamos falar com Deus. Vamos orar? Vamos orar. Glória a Deus. Nós temos aqui irmão Fábio Medeiros. Peço oração pela minha vida e família, por Basílio e família, pelo meu filho Tiago Medeiros, pela minha nora Gabriele Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Flávio Medeiros, por Mário Celso Barbosa e família, por Mariana, por Cleia, por Michele, por Francilene e família, por minha sobrinha Flávia e família, pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. A irmã Sandra, peço oração por decisões, para que Deus esteja na frente de tudo. Peço por libertação de meu marido e por libertação das minhas filhas Milena, Caliane e Simone. A irmã Edilane, peço oração por cura dos meus filhos Miguel,
João e Ana, por toda a minha família, para que as mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que formou os céus e a terra e mares e tudo quanto há. Lúcia, peça oração por mim, creio nas orações dos santos de Deus. Irmão Walter, peça oração por mim e por minha família. Maria do Carmo, pastor, continue orando por mim. Deus está cuidando de mim. A irmã Sara Rafaela, peço oração para que Deus mande chuva por suas misericórdias. Estamos precisando de água para encher nossas cisternas. Nós temos aqui nomes novos, tá? Vou deixar para trás, depois eu volto lá atrás. Cláudia Helena, Cláudia Dias, Helena Dias, Guilherme Dias, Felipe Dias, Bruna Garcia, Daniele de Oliveira Pereira, Bruno Manuel de Oliveira Pereira, Maria Vitória Rodrigues de Oliveira, Manuel Alves Pereira, Nalva Prates de Oliveira Pereira, Silvana Silvestre. Vamos falar com Deus. Pai Santo e de misericórdia, se nós atentarmos para a Tua palavra, as nossas orações, elas vão funcionar melhor, mais rápido, com mais poder. E a intenção desta programação, desde o seu início, é que cada ouvinte, cada irmão que assiste, obtenha a vitória, sabendo que primeiro tem que limpar os canais, tem que desobstruir aquilo que obstrui a bênção, porque o Senhor é o Deus das mãos estendidas. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Em Jeremias 33, o Senhor disse no verso 3: clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em Jeremias 29, 11, o Senhor disse: eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a cada um o que esperais. Estamos diante do Senhor, um Deus misericordioso, um Deus bondoso e um Deus não só misericordioso, não só bondoso, que quer fazer e não pode, porque é limitado. Não, o Senhor não é Baal, que não pôde responder com fogo. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, é o Deus criador dos céus e da terra. O Senhor é o Todo-Poderoso e quer operar na nossa vida. Pai, ajuda-nos a arrancar do caminho a pedra, aquilo que nós podemos, como aconteceu na ressurreição de Lázaro. Eles depositaram Lázaro morto dentro da sepultura e colocaram a pedra, mas jamais eles poderiam arrancá-lo de lá vivo, depois já de 4 dias. Mas o Senhor fez o que o homem não dá conta de fazer. O Senhor pediu para eles remover a pedra. Ó Deus, aleluia! E às vezes não damos conta de remover a pedra, mas o Senhor olha dentro do coração do homem. Senhor, essa pedra é muito grande, eu não consigo, mas eu quero, eu creio. Senhor,
estende a tua mão, esforça a nossa coragem, acrescenta a nossa fé para fazer aquilo que damos conta. Aleluia, esforça a nossa coragem e deixamos o impossível para o Senhor. Aleluia, Pai, estende a tua mão agora para abençoar as famílias, para abençoar os filhos, para abençoar os avós, os netos, para abençoar toda essa gente, Pai, que está ouvindo agora, os irmãos que intercedem por outros. Senhor, no nome de Jesus Cristo, opera o milagre, a bênção, a cura, a porta de emprego, a libertação das drogas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós tivemos 43 conexões. Uma média de 55 irmãos. O irmão Alfredo em Tupã, Noema Guimarães, Vitória de Santo Antão em Pernambuco, o irmão Cícero e a irmã Madalena em Limeira, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, irmão Dário e Elisalma. Arco-Íris, Felipe Serafim, Manduri, Nelson e a irmã Cláudia, e ali a família dos pais, da irmã Cláudia. O Aparecido Beraldo, Manina, que Deus abençoe vocês poderosamente. Continue, Irmão Estevão no óleo, Lúcia e família São José dos Campos, Pedra Silva Itaí, Honório Gugel, Rio de Janeiro, irmão Fábio Medeiros, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eni Guimarães, Marisa em Tupã, Edilane família Machado, Minas Gerais, Tupã, Irene família, Arco-Íris, Geni, Cantagalo, Paraná, João Lamaga, Tupã, Sérgio Valdirene, João Silva, Janete Arenco em Placas do Pará, Bárbara Rejane em Garça, Inúbia Paulista, Adão e Maria, Aracaju, Sergipe, irmã Sandra, Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Elias Guimarães, Araçatuba, Eunilza, Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros, Lins, Walter, Queiroz, Joelma Silene, Três Lagoas, Maria Luzinete, Medina, Minas Gerais, Maura Chaves, Palmas, Tocantins, Wênis Ribeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Maria do Carmo, Getulina, na Gama, Limeira, Isaac Martins, Machado, Minas Gerais, Valdênia Paixão, Araraquara, Noêmia Gomes, Queimados, Rio de Janeiro, Maria Clarice, Marília Bárbara e o pastor William Cavalcante, em Lucas do Rio Verde, nosso companheiro de batalha. Que o Senhor continue vos abençoando, no nome de Jesus Cristo, e um shalom a todos.